Sua garganta se fechava e o ar lhe faltava dos pulmões. Com sua voz baixa, ela pediu ajuda do seu criador, mas encontrou os braços de outro lhe acolhendo. Olá, me chamo Thales e está no ar mais um Keion. Acho que as primeiras observações que podemos ter é que temos anjos nesse MV, assim como um demônio voltado à tentação e ao pecado. Mas talvez não seja o caso de Minnie e Soyeon. E por isso temos elas em lugares tão diferentes, brancos e limpos, mostrando que estão limpas do pecado. Esse conceito é mostrado também em suas roupas, de mesma cor do ambiente. E qual seria o motivo de Minnie estar sendo carregada? Ela está querendo pecar e por isso estaria sendo levada para ser trancada nessa sala, para se manter pura. Yuki, diferente delas, é um anjo, e está andando por esse corredor, e há vários lugares na parede onde se pode ver o exterior, onde constantemente está sofrendo a tentação de alguém para se render aos pecados e se libertar da vida de anjo. E a letra da música é bem interessante nessa parte. Caindo aos seus pés e você brinca com meu coração, e destrói minha razão, e se deixa entrar. Isso acaba sendo bem literal com o que está acontecendo. Ela está sucumbindo à tentação, fazendo o que o demônio quer dela. Mion é o segundo anjo que temos nessa história. Ela é mostrada em um lugar alto, então poderíamos dizer que ela está em um grau elevado na hierarquia dos anjos. E com a troca de algumas cenas com Yuki, existe a impressão que ela poderia estar repreendendo a outra pelo que está deixando acontecer consigo mesma. Porém, a letra deixa entender que o mesmo está acontecendo com ela. É perigoso, mas ela quer, e sabe que vai causar dor, mas mesmo assim deixa entrar. E então temos as almas perdidas de quem pecou e agora está preso ali, até se livrar dos pecados, e poder seguir adiante. As manchas em suas roupas representam isso, e vemos com o passar do MV, Minnie adquirindo as mesmas manchas. Finalmente temos o primeiro vislumbre desse demônio que tanto aparece para os outros. Acredito que Sojin seja a razão do Shi na letra da música, durante o refrão. É ela quem leva as pessoas ao céu e mostra as estrelas. Ficamos aqui com a teoria sobre quem ela seria. Um demônio qualquer. Poderia ser apenas uma sucubus ou outro tipo de demônio, e que teria como papel ficar ali tentando fazer os outros cometerem pecados. 2. Lilith, primeira mulher de Adão, e que, em O Mundo Sombrio de Sabrina, é a esposa do Senhor das Trevas. Mas se formos pensar dessa forma, precisaríamos ter algo maior como um plano, e que não é o que parece no MV. 3. O próprio Senhor das Trevas. E pensando assim, os anjos que Sojin está tentando para ir para o seu lado, poderiam ser os anjos que cairiam junto com ela do céu. Seria uma explicação para às vezes ela aparecer com roupas brancas no MV. Durante a parte do rap, temos Soyeon, no meio de arames farpados. Eu pensei bastante sobre esse assunto e na minha cabeça, a única explicação que consigo ter seria sobre ela estar presa nesse lugar que a faz mal, machucando-a. Poderia ser seu próprio corpo ou as doutrinas que ela segue para servir ao Criador. Eu acredito mais nessa segunda opção, porque temos algo semelhante com outra pessoa no futuro. E chegando ao ponto de virada dos anjos, temos Mion tendo seu lugar invadido pelas almas atormentadas. Anteriormente, vimos Sojin levando-as para lá, quando ela não estava, mas agora está ali cercada por elas. Enquanto Yuki está caindo no que lhe foi oferecido, agora deixando de ser aquele ser puro de antes. Antes de irmos para o próximo anjo, se Minnie e Soyeon não são anjos ou demônios, de que lado elas estão nessa história? Elas poderiam ser humanas que pecariam e teriam suas almas levadas para esse lugar onde fica coberto de lama ou algo semelhante a isso. E seria o inferno? Talvez sim, talvez não. Eu já havia visto lugares semelhantes em uma novela quando criança, não lembro o nome agora. Mas pesquisando melhor, descobri que era o Umbral. No espiritismo, esse seria um lugar sombrio e marcado por inúmeros espíritos no Vale da Indecisão ou no Pântano dos Erros Numerosos. Ele funciona como uma região destinada a esgotamento dos resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, onde se queimam a prestação, o material das ilusões que a criatura adquire durante a vida. É um ambiente depressivo, angustiante, sujo, além do clima ser pesado e o ar sufocante. É o mesmo lugar onde vemos aquelas almas atormentadas representadas pelas dançarinas. Existe uma cena que faz muita alusão a um possível suicídio que Minnie poderia ter cometido, e realizar tal ato poderia ser seu pecado. E o último personagem da nossa história é Shura. Ela é um anjo que ajuda as almas que estão no umbral, tentando guiar elas para um caminho onde poderiam se libertar dali. Mas ela já foi tentada por Sojin como as outras, e quer mais do que isso. E assim vemos ela cercada de arames farpados, pois se sente presa pelas coisas que faz para seguir seu criador. E agora temos o resumo da obra. Sojin é um tipo de demônio e que está querendo corromper anjos e tentar os humanos. Assim, ela continua insistentemente até que Yuki cai em seu plano e vai para o seu lado.
O mesmo acontece com Mion e Shuhua, mas não fica claro se elas, ao final, foram para o seu lado. No mundo dos homens, Soyeon pede ajuda para Deus e alívio para o seu sofrimento, assim como Minnie, mas nenhuma delas consegue o que quer. Não obtém o alívio imediato que precisam. Quando Sodin aparece e lhes oferece para mostrar as estrelas, e o que buscam parece estar bem à sua frente, e o fim da vida é o único modo de obtê-lo. Ainda existem coisas em aberto e dúvidas envolvendo essa história. Mas agora é esperar e ver se vamos ter mais disso nos próximos comebacks das meninas. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixe seu gostei, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal. Obrigado e até a próxima.